essa live agradecendo a Priscila por aceitar estar conosco hoje, dividindo seu conhecimento, para que a gente possa estar aqui conversando sobre esse assunto que é tão importante, que a gente vai já introduzir o assunto. Queria me apresentar para os presentes, pode ser que tenha alguém que não me conheça aí, eu sou Amanda Ferreira, sou professora da UFOPA, do Instituto de Ciência e Tecnologia das Águas, coordenadora do GEASA, que é o Grupo de Estudos e Atividades Socioambientais, que foi um grupo que nasceu agora, no período da pandemia, com a necessidade de realização de atividades, né? Diante do nosso desejo antigo, nós estamos nascendo e nos consolidando nesse período. Durante esse período de pandemia, nós fizemos aqui 13 lives, então essa é a 13ª, a gente está finalizando hoje essa série de bate-papos aqui com especialistas da área, né? E hoje nós vamos falar, conforme o comentário que está fixado aí, sobre sistemas agroflorestais aplicados à recuperação de áreas, né? Então, essa é a nossa temática de encerramento. Queria dizer aos presentes e agradecer a todos os presentes que estão aqui, assim como todos que compartilharam e que divulgaram essa live, né? E agradecer a todos vocês por terem nos acompanhado, bate-papo ao longo de todo esse período e por estarem aqui conosco hoje. Priscila, queria pedir licença rapidinho, só para fazer uma introdução ao assunto. Já que nós vamos falar de sistemas agroflorestais aplicados à recuperação de área, eu acho que cabe aqui a gente começar conversando um pouco sobre conceitos importantes para a recuperação de área, assim como degradação de área, porque a recuperação de área é recuperação de áreas degradadas, né? O que seria especificamente degradação? Bom, de acordo com o decreto 97.632, de 10 de abril de 1989, que está ligado à Política Nacional de Meio Ambiente, degradação é o conjunto de processos resultantes de danos ao meio ambiente pelos quais se perdem ou se reduzem algumas das suas propriedades, tais como a qualidade e capacidade produtiva dos recursos ambientais. As áreas degradadas, elas são geradas por intervenções significativas nos processos do meio físico e por degradação ambiental, gerando um impacto ambiental negativo. Nesse contexto, a área degradada é aquela que, após sofrer um forte impacto ambiental, perdeu a sua capacidade de retornar ao seu ecossistema tal como era, ou seja, perdeu a sua resiliência. A área que não possui mais uma capacidade de recompor suas características físicas, químicas e biológicas, que pode ser o solo, que pode ser uma floresta, que pode ser um recurso hídrico. Isso é uma área degradada. Hoje aqui nós vamos falar no contexto de área degradada, mais intrínseco à área geográfica mesmo, um pouco ligada até ao conceito de solo, né? Então, para que a gente possa entender um pouco mais sobre áreas degradadas, eu preciso trazer aqui quais são os principais fatores de degradação. Por que essas áreas se degradam? E a maioria, na verdade, grande parte das vezes, a degradação está diretamente ligada à atividade antrópica, às nossas atividades que executamos sobre o meio ambiente. Sendo uma delas a atividade agropecuária, né, seja era agrícola ou pecuária, a expansão, de modo geral, retirada da cobertura vegetal, a expansão de áreas urbanas, projetos e áreas de mineração, o fogo em si, quando utilizado, ele é um fator de degradação de área e de degradação florestal, o corte de madeira, corte seletivo de madeira, a abertura de estradas, a construção de barragens, tudo isso são fatores de degradação. Para que a gente ainda continue conceituando e separe muito bem os conceitos e pontue bem as coisas nas quais a gente vai conversar aqui, a gente precisa separar outros dois conceitos que são bem importantes, que é o conceito de recuperação e o conceito de restauração, porque são coisas diferentes e muitas vezes a gente pode acabar usando como sinônimo, né? Para esses dois conceitos, nós temos, além das bibliografias que podemos consultar, tem a Lei 9.985 de 2000, que está ligada ao Sistema Nacional de Unidades de Conservação, e ele traz como recuperação a restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre degradada a uma condição não degradada, podendo ser diferente do seu estado original, né? Martins, 2013, ele traz para a gente que tradicionalmente está associado ao termo áreas degradadas, referindo-se à aplicação de técnicas silviculturais, agronômicas, técnicas de engenharia, que vise a recomposição topográfica e a revegetação de uma área. Então, eu não preciso fazer ali, num conceito de recuperação, algo que vise o restabelecimento do ecossistema, tal como ele era. Nesse segundo contexto é que está inserido o conceito de restauração, que é a restituição de um ecossistema, de uma população silvestre,
próximo possível do que ele era antes, né? Então, nesse contexto, é empregado também o sentido da restauração ecológica, promovendo e restabelecendo um ecossistema ao longo do que pode ser isso ao longo do tempo. Então, é muito importante a gente deixar esses dois conceitos bem diferenciados. Para a gente conversar sobre sistemas agroflorestais aplicados à recuperação de áreas degradadas, eu trouxe aqui, convidei a doutora Priscila Barros, né, para estar conversando com a gente. Ela é graduada em Engenharia Florestal pela Universidade Federal do Amazonas, tem mestrado em Ciências Florestais Tropicais pelo Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, o INPA, e doutorado em Ciências Ambientais pela UFPA, em convênio com o Museu Emílio Gueldi e Embrapa. Boa tarde, Priscila, tudo bem? Muito obrigada por estar aqui conosco. Boa tarde, Amanda. Boa tarde novamente a todos os que estão aí conosco assistindo. E antes da gente começar, deixa eu perguntar, é que a escola do meu filho estava ligando aqui e eu não sei se tocou aí, se apareceu, deu algum Não ruído. tocou. É só para mim que aparece, é a primeira vez que eu estou usando, só para saber. Então eu colocava aqui o dedo que é para tirar a ligação. Bom, Amanda, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao convite, né, para estar aqui com vocês, falando um pouco nesse bate-papo, contribuindo um pouquinho, né, que a gente vem ao longo da nossa caminhada profissional, trabalhando, verificando. E, em primeiro lugar, eu queria agradecer vocês, mas também te parabenizar pela iniciativa, parabenizar o Giase e a todos os seus alunos, que eu sei que você tem algumas pessoas que lhe auxiliam durante as lives também, com a divulgação de material, fazendo um trabalho muito bacana, inclusive, nesse período de pandemia, porque é muito importante a gente pensar, né, que esse período ele não deixe que nós fiquemos simplesmente parados, né? É um momento muito oportuno para a gente trazer um bate-papo de diversos temas, um bate-papo com diversos assuntos que são importantes para a formação profissional, para profissionais da área também, né? Então, eu acho que, assim, essa iniciativa é muito importante nesse momento de pandemia, em que nós estamos aqui, ó, a gente não precisa de muita coisa, um celular para bater um papo, trocar uma experiência, ouvir talvez o que os participantes têm a colocar também para a gente. Então fica aí esse meu agradecimento e vamos lá. Eu espero que essa live seja tranquila, divertida, né? Despojada, quem sabe. É. Muito obrigada, Priscila. Então, nós estamos aqui para falar justamente sobre esse assunto. Queria que a gente começasse dando uma abordagem inicial e, em nome do GEASA, nós agradecemos, tá, as tuas palavras. Sim, há um grupo de alunos que me ajuda muito, não só na divulgação, mas na organização e tudo mais, porque não é chegar aqui, ligar o celular e tá tudo certo. Tem todo um processo por trás e essa equipe contribui muito. Então, estão todos aí. Aproveito já para agradecer a eles também, viu? Então, dizer, antes da gente começar, de fato, dizer para as pessoas que estão online que essa live tem emissão de certificado, que as pessoas fiquem com a gente até o final, que nós vamos dar os delineamentos para a solicitação do certificado, tá? Fiquem conosco até o final. Priscila, para a gente começar, eu queria que você falasse um pouco sobre a tua experiência de Amazônia e como que isso acaba se contextualizando a nossa região nesse contexto de recuperação de áreas degradadas e sistemas agroflorestais. Tá. Amanda, antes da gente começar a falar mesmo sobre o tema, né, de sistemas agroflorestais, eu acho que é importante a gente relembrar um pouco, né, do contexto histórico da Amazônia, né, alguns dados também relevantes, né? Sendo que o bioma Amazônia, para a gente falar um pouco sobre a extensão desse bioma maravilhoso, né, é um bioma que possui mais de 4 milhões de quilômetros quadrados, né, de extensão dentro desse bioma, ocupa cerca de 50% do território brasileiro, abrange 9 estados da federação, alguns são algumas partes, né? E é importante a gente falar também, não perder de vista, que que a Amazônia, ela abriga a maior diversidade do planeta. E aí a gente está falando em termos de recursos vegetais, hídricos, animais e serviços ambientais e toda a interação e a funcionalidade que todos esses elementos, incluindo a nossa existência também nele, né, contribuem, né? Então, como isso interage entre si. E aí, falando desse contexto enorme de Amazônia, a gente tem alguns dados, né, fornecidos pelo
Map Biomas, né, que traz para a gente que na região, no bioma Amazônia, cerca de 14%, na verdade um pouco mais de 14% desse bioma, ele é ocupado por atividades agropecuárias, sendo que a maior parte das atividades agropecuárias ela está vinculada à pecuária, né, às pastagens, a esse tipo de atividade. Né? Então, isso é interessante para a gente entender um pouco o contexto antes de chegar na recuperação. Para acontecer para acontecer a recuperação de uma área, para que ocorra, é necessário que essa área tenha sido degradada antes, né? Então, na sua introdução, você já fez uma breve contextualização, mas é importante a gente voltar um pouquinho lá atrás para lembrar como é que se deu o contexto de ocupação e uso do solo da Amazônia, né? Então, assim, num contexto muito breve, até porque isso a gente encontra várias referências, a gente tem muito texto bom, muitos autores que falam sobre isso, mas assim, é importante a gente lembrar que até ali, por meio da década de 50, 60, 70, né, nós tínhamos dentro do território Amazônia, né, a maior parte das suas atividades voltadas para a questão extrativista. E a gente sabe que nesse período, ali a partir da década de 60, 70, por meio de políticas públicas do próprio governo federal, para desenvolvimento e ocupação da Amazônia, que até então era aquela imensidão verde, né? Essas políticas trouxeram, no intuito de trazer o desenvolvimento e a ocupação, trouxeram consigo o quê? As aberturas das estradas, pessoas que viessem para cá, para a Amazônia, para trabalhar, né? E aí, nesse contexto, aquele processo todo de ocupação e de trabalho extrativista, ele foi se transformando aí a partir da década de 70, né? Já com a abertura de estradas, com comunicação, né? Com maior ocupação, o que acontece é que assim, essa característica do extrativismo, ela foi se modificando para atividades mais exploratórias. E aí a gente está falando da agropecuária, das atividades minerárias, né? Que é o contexto atual em que nós estamos inseridos hoje, com uma ocupação muito maior do que se tinha na década de 70, né? Então, é importante que a gente recorde como esse cenário, né, de áreas degradadas na Amazônia hoje, como isso se contextualizou, como isso se deu, né? Para a gente poder falar de SAFs, porque assim, como você falou lá no começo, quando a gente tem esse tema, traz o tema de sistemas agroflorestais em recuperação de áreas degradadas, a gente está falando de uma possibilidade de recuperação de áreas onde existem passivos ambientais, principalmente provocados pela agropecuária. E aí a gente está falando de lavouras, dos trabalhos de agricultura, da pecuária, né, desses serviços. Então, assim, em especial essa live de hoje, quando a gente fala em recuperação de áreas degradadas com sistemas agroflorestais, ela está voltada nesse sentido, tá? Da agricultura, em especial aquela voltada ao agricultor familiar. Em termos de experiência, né, a minha experiência em SAFs, ela na verdade ela é mais recente. Né? Eu trabalhei com sistemas agroflorestais. Gente, eu estou falando aqui SAF, que é a sigla, para aqueles que ainda não estão familiarizados, né? SAF é a sigla para Sistemas Agroflorestais. Tá? Então, quando eu falar SAF, vocês já sabem que eu estou me referindo a isso. Então, a minha experiência maior, ela se deu nos últimos 5 anos, né, quando eu vim para o Pará e comecei a estudar para o doutorado os sistemas agroflorestais, né, que o meu doutorado foi com sistemas agroflorestais em Tomé Açu, numa característica comercial. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre os tipos de SAF também. E então, a minha experiência com SAFs é essa, como você pontuou, eu sou engenheira florestal, então eu trabalhei durante muito tempo com a área de manejo florestal, unidades de conservação, né, serviços ambientais e um pouco de política pública também. Certo. Passando dessa fase mais introdutória, onde a gente se apresenta e apresenta a temática, agora é o momento que a gente passa a trazer conceitos específicos voltados para o tema da nossa live, né? Então, para começar,
Você já fez uma abordagem bem bacana aí e já deixou claro que, para quem não sabe, SAF é a mesma coisa que sistemas agroflorestais. E a gente pode ter a tendência a querer diminuir as palavras aqui, porque são palavras que são do nosso uso comum. Então, pessoal, se porventura a gente falar alguma coisa que vocês não entenderem, mandem aí no chat que a gente vai tentar esclarecer aqui para vocês. Para a gente começar a conversar, Priscila, você poderia fazer uma abordagem inicial do que é o sistema agroflorestal? O que é o SAF? Tá, existe existem vários conceitos, né, na definição de SAFs, né? Tem alguns, mas todos eles acabam convergindo para o mesmo sentido, que é um sistema de uso da terra, né, onde nós temos, numa mesma área, a combinação de espécies florestais, espécies agrícolas e ou a criação de animais. Esse é o exemplo de um conceito de sistemas agroflorestais mais amplamente utilizado, né? Tem alguns pesquisadores que vão um pouco mais além na conceituação, que eles trazem também, dizem que os SAFs são, na verdade, uma tecnologia, né? É uma tecnologia agroflorestal. Exatamente pelo que eu falei anteriormente, porque é uma combinação de várias técnicas, né, necessárias para a condução de um SAF. São várias técnicas de condução, de manejo, de plantio, então tem assim uma infinidade. Então, alguns autores, como o professor Ivan Crespo, por exemplo, do Paraná, que é uma grande referência em sistemas agroflorestais, ele trata os sistemas como uma tecnologia, o que eu também concordo com ele. E aí, mas assim, o que acontece dentro de um sistema agroflorestal, dentro desse conceito, é que a gente tem que lembrar que se ele é uma combinação de vários elementos, a gente também está falando que esses SAFs, eles trazem uma interação entre esses fatores, né? E dentro do conceito de SAF também, eles são sistemas de uso da terra produtivos, que têm toda essa combinação, e que eles trazem também benefícios econômicos, sociais e ambientais para aquela área, para quem trabalha com eles, e mais recentemente houve também a introdução dentro desse tripé aí do conceito cultural, né? E o conceito cultural, basta a gente pensar, por que seria um conceito cultural, né? Basta a gente pensar em algo que nós gostamos muito aqui no estado do Pará, né, que é o açaí. Então, se a gente for pensar em termos culturais, a gente tem componentes que são culturais inseridos dentro desses sistemas agroflorestais. Certo. E aí, a gente compreendendo essa questão dos conceitos, a gente começa a se perguntar quais seriam, no caso, os tipos de sistemas agroflorestais, porque você bem abordou aí que ele pode ter espécies florestais, espécies agrícolas e criações de animais, então já nos vem à mente uma grande possibilidade. Existem tipos de sistemas agroflorestais? Sim, existem várias classificações, são muitas as classificações para sistemas agroflorestais, né? Como eu falei, os sistemas agroflorestais, eles trazem alguns benefícios e econômicos, ambientais, sociais, e esses benefícios eles acabam entrando também em algumas classificações. Mas, por exemplo, nós temos sistemas agroflorestais diversos. Existem aqueles que são mais simplificados, existem aqueles que são mais. Gente, eu perdi a palavra aqui. Sofisticados, mais complexos. Mais complexos, é essa palavra, né? Então, existem os sistemas agroflorestais mais simplificados e os sistemas agroflorestais mais complexos. Um sistema mais simplificado, ele seria o quê? Um sistema composto por poucas espécies. Por exemplo, SAFs, aí a gente já está falando de outra classificação, SAFs comerciais. E aí, na sua grande maioria, os sistemas agroflorestais, eles são comerciais, né? Porque eles permitem a comercialização dos seus produtos. Então, normalmente, SAFs com cunho mais comercial, eles são simplificados em qual sentido? Porque eles apresentam uma, duas ou algumas espécies que são carro-chefe. Então, ele não tem uma diversidade de espécies ali muito grande, porque ele foca em algumas espécies. Um exemplo, cacau. Né? O estado do Pará hoje é o maior produtor de cacau do Brasil, assim como ele também o é de dendê. Então, a grande maioria dos sistemas agroflorestais aqui no Pará e na Amazônia, eles têm como um dos elementos principais o cacau, né?
E aí tem o cacau e outras espécies, como eu falei, numa combinação arbórea, arbustiva, né, com ou sem animais. E os SAFs mais complexos seriam o quê, então? Seriam SAFs mais biodiversificados, onde a gente já tem, eu acho que você tem até aí algumas figuras para mostrar, né? Vamos ver esse daqui. Isso. Olha, eu não sei se todos que estão aí, pode subir um pouquinho mais, Amanda, por favor. Isso, se estão acompanhando aí, né? A gente tem aqui, por exemplo, um sistema agroflorestal, nessa figura, em que a gente vê os estratos arbóreos, ou seja, as alturas, os andares, né, da copa das árvores. Então, a gente vê nessa figura aí, por exemplo, o cacau, que é essa figura, é a planta mais baixa, o açaí, que está aí no extrato mais médio, né? E a gente tem uma árvore, eu não saberia dizer pela figura qual é agora. Vamos supor que seja uma castanha do Brasil, uma castanha do Pará, né? Uma castanha da Amazônia, que é o extrato superior. Então, junto com essas podem ser as árvores, as plantas principais desse sistema, mas pode ser que sejam inseridas. Já está ok, Amanda, pode tirar, por favor. Então, pode ser que existam outras espécies, o que tornaria esse sistema mais complexo. Tem uma outra que eu acho que ela faz uma escala assim que sobe, na verdade era... bota um pouquinho mais para trás, por favor, de modo que dê para enxergar todo. Exatamente. Então, aí, olha, nessa figura aí a gente consegue acompanhar, né? Se a gente for nessa escala aqui menor até a escala maior, a gente consegue acompanhar aqui, por exemplo, o que seria um sistema agroflorestal na parte mais baixa aqui, mais simplificado, o que seria um sistema agroflorestal mais complexo, onde a gente já percebe nessa parte daqui desse lado, né, a maior composição de espécies. Mas a classificação ela não se dá apenas em função com os SAFs simplificados ou SAFs mais complexos, não, né? A gente também pode tirar, Amanda, por favor. Os SAFs, eles podem ser SAFs tradicionais, que são aqueles SAFs que são mais biodiversificados, que nós encontramos nos quintais, como quintais agroflorestais, por exemplo, né? SAFs tradicionais, que são manejados por comunidades quilombolas, ribeirinhas, indígenas, né? A gente tem um outro tipo de SAF também, como eu falei agora há pouco, os comerciais ou convencionais, né? Que aí a gente já está falando de espécies carro-chefe, e tanto os SAFs tradicionais como os convencionais, eles podem ou não também se basearem num princípio agroecológico. E aí o que seria isso? Ou seja, normalmente num SAF comercial que tem uma demanda de produção, um comércio, né, para suprir, normalmente eles trabalham com esse tipo de SAF, ele é um SAF convencional, né? Então trabalha com adubos químicos, né, com fertilizantes. No SAF agroecológico, a gente já não teria mais essa aplicação química, né? Apenas com o manejo da área, dentro dos princípios da agroecologia, esse sistema ele se mantém por meio unicamente da sua ciclagem de nutrientes, né? E, obviamente, do manejo que é conduzido pela família. E aí é importante destacar também que, em geral, os sistemas agroflorestais eles estão situados dentro desse contexto da agricultura familiar, né? Ou seja, eles existem em pequena ou média escala, utilizam a mão de obra daquela família. No caso dos SAFs comerciais, pode haver a contratação, por exemplo, de terceiros, né, para auxiliar. Porque quanto mais complexo é todo o sistema agroflorestal, ele tem as suas... dá muito trabalho, na verdade, né? Porque a gente tem a questão do manejo, tem a questão da colheita. As espécies dentro do sistema agroflorestal não necessariamente produzem na mesma época, e essa é uma das funções dos sistemas agroflorestais. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre essas funções, né, do sistema. Então, outra classificação que a gente pode ter para o SAF é em relação à sua função. A partir de tudo que a gente falou, a gente pode imaginar, então, assim, que um sistema agroflorestal é uma área onde eu tenho árvores altas, árvores menores, né, arbustos, eu tenho uma combinação maior ou menor de plantas, né? E aí, quando a gente tem esse modelo, né, de espécies arbóreas, frutíferas, madeireiras, leguminosas. E aí, leguminosas são as espécies de rápido crescimento que auxiliam na fixação de nitrogênio também. É importante a gente colocar isso, né, que auxilia o sistema.
Quando a gente tem essa combinação de árvores e arbustos, e espécies agrícolas, e espécies florestais, a gente está falando de um tipo de sistema que é o sistema agrosilvicultural, tá? Agro, porque tem as espécies agrícolas, né? E o silvicultural, que tem as espécies florestais. Quando dentro desse sistema nós temos também espécies arbóreas, agrícolas, e a gente tem essa combinação do componente animal, aí a gente já está falando que é um sistema agro, espécies agrícolas, florestais, pastoris. Por exemplo, a presença de gado na mesma área. Ah, é possível? Sim, é possível e existe. E também tem um outro modelo, que é o silvipastoril, que são sistemas, pastagens, né, que tem a combinação junto com árvores, espécies florestais. Então, existem várias classificações, assim como também tem os SAFs sucessionais, né, que são aquelas atividades de sistemas agroflorestais onde se pretende trazer o mais próximo do que era uma floresta anterior. E aí, o que faz, né, num sistema sucessional? A própria natureza ela vai agindo nesse sistema, né? E aí, por meio de manejo, da introdução de algumas espécies e tudo mais, o SAF ele vai se recuperando. E, como eu falei anteriormente, a gente também tem uma classificação dos quintais agroflorestais, que são aqueles quintais dos ribeirinhos, né? Que são mais para sua subsistência. Então, nesse contexto de quintais agroflorestais também, tem uma outra questão muito interessante, que são as plantas medicinais, né? E animais de pequeno porte também. Então, você vê no mesmo contexto, né? Muito provavelmente do que nós já andamos em termos de trabalho, de estudo, de aulas práticas, né? Os alunos que nos assistem, muito possivelmente nós já estivemos em contato com o sistema agroflorestal, quando a gente estava ali numa comunidade, no quintal da avó, né? A gente só não, por vezes, sabe que é esse o nome que a gente dá. Ou pomar agroflorestal, tem várias denominações, né? Acho que é interessante você ter trazido essa questão do quintal agroflorestal, porque dentro do contexto rural e das comunidades, o quintal agroflorestal é muito importante, tanto pela subsistência, tanto pelo seu caráter experimental, porque é no quintal agroflorestal que o agricultor, que o produtor faz os seus experimentos para ver se ele vai conseguir, se vai querer plantar determinado cultivo agrícola em sua área. Na época de graduação, Sim. muito bem, que eu fiz estágio de campo, e aí eu sempre perguntava assim, se eu plantou urucum? Plantei. Aonde? Ah, mas antes de plantar urucum lá no sítio, eu plantei aqui, no quintal, que é para eu conhecer a cultura, para eu ver como que eu ia me ficar com ela, o manejo, se ela ia dar bem na minha área. Então, esses quintais agroflorestais, eles têm... Aí o parâmetro cultural entra com muita força, né? Porque é aonde se remete todos os desejos e todos os anseios da agricultura, que por vezes não se reflete para toda a propriedade rural, fica ali. Um outro aspecto interessante que você colocou também, e que é importante a gente falar aqui, é que o quintal agroflorestal, ele tem sim esse grande potencial do uso, o quintal florestal não, desculpa, o sistema agroflorestal, o grande potencial do uso associado com animais, inclusive animais de pequeno porte. A gente já falou em outras lives aqui, por exemplo, da utilização de abelhas, né? E as abelhas, elas são Sim. muito importantes dentro do contexto do sistema agroflorestal, porque elas auxiliam na polinização e, consequentemente, vai auxiliar na produção do sistema agroflorestal. Então, é uma excelente pedida você estar consorciando aí abelhas ou criação de abelhas com a criação, com o cultivo do sistema agroflorestal. E também é E importante... também, desculpa, Amanda, pode Não, fica à continuar. vontade. Era a última colocação, que também você pode abordar um pouco para a gente, Priscila, é sobre a gente diferenciar o que é um sistema agroflorestal de um consórcio, né? Um consórcio agrícola, muitas vezes, ele está ligado apenas a duas culturas, três culturas agrícolas no máximo, três tipos de plantas, a gente fala cultura, mas é três tipos de plantas diferentes, e não tem esse preceito do sistema agroflorestal, que é a utilização de espécies agrícolas e florestais, a formação dos diferentes substratos, meio que simulando uma floresta, então a gente precisa diferenciar isso também. Sim, e inclusive o que eu ia falar agora era exatamente essa última parte da tua frase, né? Que os sistemas agroflorestais, eles estão inseridos dentro desse contexto de trazer para aquela área uma diversificação tão parecida, né? Ou o mais próximo possível de um ecossistema natural, assim, uma floresta natural, uma floresta, né, primária. Então, assim,
depende da função daquele sistema agroflorestal. Aqui a gente está falando de sistema agroflorestal para recuperação de áreas degradadas. Só que a gente não pode esquecer que a recuperação por sistemas agroflorestais, ela não precisa necessariamente ter apenas o cunho de preservação, de conservação daquela área, né? Ela pode, por meio de sistemas agroflorestais, ser sim viável economicamente também, né? E aí, nessa questão de consórcio, é interessante a gente não fazer uma confusão mesmo em relação aos termos. Acho que você colocou muito bem aí, né? O sistema agroflorestal, ele está mais além do consórcio. O consórcio, você pode ter 2 ou 3 espécies de interesse que você coloca ali naquela área, não necessariamente visando ter um processo muito dinâmico, ecológico, embora a gente saiba que quando a gente coloca algumas áreas ali, a gente já sabe que tem todo um processo ecológico, uma dinâmica acontecendo ali, mas não necessariamente sendo esse o objetivo. E o sistema agroflorestal, não, ele tem como premissa, como objetivo, trabalhar esses aspectos que a gente estava comentando agora há pouco. E, nesse sentido, quando a gente fala assim de agrofloresta, ou sistemas agroflorestais, ou SAF, que é a mesma coisa, a gente não pode esquecer que assim, uma das vantagens mais conhecidas das agroflorestas na recuperação de áreas, de áreas degradadas, ou por que quer que seja, é o potencial que as agroflorestas têm para recuperar o solo, para recuperar, trazer fertilidade, auxiliar nesses processos mesmo, como na palestra do professor Simão, né? Trazer o solo, deixar o solo vivo. Muitas vezes a gente olha ali para uma área degradada, para um solo, a gente acha que aquilo ali é só a areia, é só o barro, né? Quando na verdade a gente tem todo um sistema muito dinâmico e muito importante. Afinal de contas, o solo é o principal elemento que deve ser tratado em recuperação de áreas degradadas ou no próprio plantio. Se o solo não está bacana, você vai plantar lá, não vai nascer nada, né? Então, aqui, quando a gente fala de recuperação de áreas degradadas por safra, por que quer que seja, a gente está falando em recuperar aquele solo, em recuperar aquele ambiente, aquele ecossistema de solo ali que estava degradado, né? E nesse sentido, os sistemas agroflorestais, eles têm um potencial muito grande para recuperar o solo e também para auxiliar a manter a fertilidade, tá? Outro aspecto que a gente tem que considerar também é quando a gente vai usar o SAF, né? Você já falou um pouco aí do potencial do SAF para recuperação de área. Por que devemos usar o SAF, né? Para recuperação de área e se existe um modelo ideal. Existe, Priscila, um modelo ideal de SAF para usar? Olha, não. Não existe um modelo ideal de SAF, Amanda, porque quiser existisse, né? A gente estava com boa parte dos nossos problemas sanados. Mas é isso que é interessante nos sistemas agroflorestais, porque os SAFs, eles são constituídos de acordo com a realidade local, né? De acordo com as espécies que tem naquela região, de acordo com o fator social, de acordo com o que aquele produtor, aquela família, com o que deseja, né? Se ele quer comercializar, se ele quer comer alguma coisa daquele sistema, né? Então, assim, não existe um modelo ideal de SAF, né? Para recuperação de áreas, lembrando que aqui a gente está falando de recuperação de áreas, de áreas degradadas com SAF para áreas que tiveram seu item passivo ambiental relacionado ao uso agrícola, né? Ao uso da terra. E então, assim, não existe um modelo ideal. O que a gente tem que pensar é que, assim, quanto maior a diversificação de um ecossistema, com os seus elementos arbóreos, arbustivos, gramíneas, herbáceas, o que quer que seja, né? Quanto maior a diversificação, mais positiva vai ser a influência desse sistema em relação ao solo, né? Então, não existe um modelo ideal, mas os SAFs, eles têm uma característica muito bacana, que é da produção de uma quantidade incrível de matéria orgânica no solo. O que é isso? É a folha que cai, é aquele galho que cai daquelas árvores, né? É o próprio material de poda, porque quando a gente fala de SAF, a gente também tem que pensar no manejo dessas espécies, né? Se a gente quer um desenvolvimento mais rápido, então a gente tem uma série de atividades, né, que pode realizar dentro.
do SAF para que ele consiga manter as suas funções, né? Ele tem uma função social, ele tem uma função econômica, ele tem uma função ecológica. Então, não existe, né, um modelo ideal para isso. Agora, sim, por que usar SAF na recuperação de áreas degradadas? Bom, primeiro, a gente tem que entender que existe uma obrigatoriedade legal de recomposição florestal em áreas de passivo ambiental pelo Código Florestal Brasileiro, né? Então, é uma obrigatoriedade a recomposição de áreas que foram desmatadas ou que foram utilizadas e abandonadas na sua sequência, né? Então, o primeiro passo é isso. Primeiro ponto é esse. Por que usar o SAF? Por que recuperar uma área? É uma obrigatoriedade, né? E por que usar o SAF? Porque ele tem todos aqueles princípios que a gente veio conversando até esse momento, né? Então, quando a gente fala no Código Florestal Brasileiro, a gente tem que lembrar alguns termos, e aí são importantes as disciplinas que a gente tem, né? Ao longo dos cursos de engenharia ambiental, sanitária, das áreas de ciências agrárias também, que o Código Florestal sempre está lá presente, bem como a legislação ambiental. Porque pelo Código Florestal, na Amazônia, é permitido que tenha uma utilização de 20% da propriedade rural, né? Então, significa que eu tenho uma propriedade aqui, 20% dela eu posso utilizar para outros fins, né? 80% dela eu tenho que manter ali preservada, né? Ou trabalhar com a finalidade de manejo. O que acontece é que grande parte das áreas hoje, principalmente na Amazônia, né, eu não diria nem principalmente, mas a gente está falando de Amazônia, tem um passivo ambiental. A maioria das áreas tem passivo ambiental, ou seja, elas necessitam ter uma recomposição florestal. E aí o Código Florestal ele também diz para a gente o seguinte, tudo bem, então você tem a obrigatoriedade de recompor, né? Você tem que fazer um cadastro ali, cadastro ambiental rural, né? Para você conseguir realizar o seu plano de recuperação, de recomposição dessa área. E você pode usar, durante essa recomposição, no processo de recomposição, seja de áreas de reserva legal, ou seja, de APP, que são as áreas de preservação permanente, que a gente está falando de leitos de rio, olho d'água, encostas, né? São essas áreas são essas áreas especiais, mas você pode fazer a recomposição de modo que essa recomposição lhe traga, você pode manejar essa área. Então, você pode não só recompor e deixar lá aquela área intocada, você pode fazer o manejo, fazer uma retirada, extrativismo, e aí a legislação coloca essas quantidades, né? O que pode, o que não pode fazer. Então, nesse sentido, o sistema agroflorestal ele entra muito forte na recomposição de áreas, né? Quando a gente está falando, ele traz inúmeras possibilidades. Quando a gente está falando da função social, por exemplo, ele tem alguns aspectos. O sistema agroflorestal, ele tem a capacidade de fixar o homem no campo, e a gente sabe, assim, não entrando nesse detalhe, né? Mas em vários momentos da história a gente viu essa questão da saída do homem do campo para a cidade em função de não haver condições para o trabalho. Então, o sistema agroflorestal ele possibilita isso, né? Uma das funções sociais seriam isso. Fixação do homem do campo. Melhoria da qualidade de vida, porque ele consegue manejar um sistema dentro da sua propriedade. A conservação de espécies arbóreas e também frutíferas. E aí, no caso dos quintais agroflorestais, que não são assim utilizados não são utilizados para recuperação de áreas, né, mas é um exemplo, a gente tem a conservação também das plantas medicinais, né? E além do consumo e da subsistência. Então, aí a gente tem pelo menos 4 funções sociais que esses sistemas, eles trazem, né, oferecem para quem trabalha. Tem a questão do fator econômico. Então, no fator econômico, a gente já falou agora há pouco que os SAFs, eles são compostos por diversas espécies. Normalmente, essa composição, ela é feita de acordo com o gosto do produtor, com o que ele quer produzir. O que acontece? Se eu tenho ali uma área, tá, eu tirei madeira, fiz a queimada, que é uma prática muito comum também, a prática da queimada, né, para ter acesso às cinzas, a disponibilidade mais rápida de nutrientes, e aí a gente sabe que depois, na sequência, esses nutrientes eles são lixiviados, são perdidos. Então, assim, tá, eu tenho uma área aqui, eu quero colocar um sistema agroflorestal. Como é que eu vou fazer isso, né? Para um meio econômico, que é uma das funções. Bom, primeiro a gente tem que avaliar a condição daquela área, daquele solo. Se é um solo muito degradado, uma pastagem.
Se é um solo em que foi retirado, eu ainda tenho ali parte das cinzas, eu ainda tenho ali um pomar abandonado, eu tenho uma área ali que eu quero. Então, assim, tem que avaliar as condições. A partir daí, o fator econômico é muito interessante, porque um sistema agroflorestal, um projeto de sistema agroflorestal, já no primeiro ano, o produtor ele já consegue ter acesso a um retorno econômico. Vamos supor, no primeiro ano ele vai lá, ele planta banana, planta as espécies florestais, que podem ser em muda, podem ser em semente. Existem várias técnicas de começar o plantio de um sistema agroflorestal, depende muito das espécies que se utiliza, e cada espécie tem uma característica, daí a complexidade de trabalhar com os sistemas agroflorestais, né? São várias espécies agronômicas florestais, umas crescem rápido, outras crescem mais lentamente. Então, no primeiro ano, ele já coloca ali, coloca a mandioca, coloca uma banana, coloca as espécies florestais. Então, ele já tem um sistema agroflorestal ali iniciando. Dali é o quê? Amanda, você que é agrônoma, né? Eu sou florestal. 4, 5 meses ele já tira a mandioca? Não, depende Ali, da né? variedade, mas, por Então, exemplo, se ele plantar, dependendo da época, ele pode plantar um milho, ele pode plantar um feijão. também, Então, outras... dependendo, porque é muito como você falou, né? Depende da variedade, tem variedade de mandioca que ele pode Sim, conseguir mais rapidamente, e macaxeira também, que tem essa diferença, mas ele consegue tirar, por exemplo, um milho, um feijão. Então, você colocou muito bem, né? Essa questão de ter que respeitar o que o produtor quer fazer nesse período, e ele pode plantar ali também hortaliças, ele pode sim. plantar abóbora, e tudo isso vai dando um retorno para ele ao longo do primeiro ano. É importante dizer também que as espécies mudam ao longo do sistema agroflorestal. As espécies que você planta no Isso. primeiro ano, você não vai conseguir plantar ao longo de toda a vida de um sistema agroflorestal, de 30 a 35 anos. Então, você tem que ter um planejamento ao longo do tempo do sistema agroflorestal, de modo que respeite Exatamente. um aspecto que a gente chama a diversidade produtiva, né? Que isso é muito importante para o pequeno produtor. Ele tem uma grande variabilidade de produção dentro do sistema agrícola dele, e que isso seja distribuído ao longo do ano, para que ele possa ter alimento e renda ao longo do ano e ao longo dos anos, né? Então, isso é E algo esse é que o o outro sistema... aspecto, né, que é o aspecto da estabilidade econômica, da diversificação desses produtos, da alternância da produção, né? Então ali, desde o primeiro ano, o agricultor ele já consegue tirar renda ali. Então, como você falou, no primeiro ano ele vai ter as espécies que vão auxiliar também, e é isso que é muito interessante, né? Porque dentro dessa função econômica e social que a gente já falou da escolha, da espécie, do produto ali, da espécie que ele vai colocar. Ele começa com espécies que vão produzir num curto período de tempo e que, ao mesmo tempo, vão ajudando o solo, né, a ser menos compactado. A matéria, por exemplo, a folha de bananeira é excelente, né? Quando faz a poda, você deixa ali no solo, então ela vai já gerando uma matéria orgânica que vai preparando para as outras espécies. E ali, dali a alguns anos, ele já vai tirar, por exemplo, o cacau, e aí o cacau tem uma produção continuada. Se ele quer ter a madeira, nos 35 anos que você falou, ele já vai ter as madeiras para retirar, né? Então, é fantástico essa questão econômica também do sistema agroflorestal, né? Porque ela permite isso. Sem contar com as funções ecológicas também, que a gente já falou algumas, como trazer uma maior sustentabilidade ecológica, um melhor aproveitamento de energia solar, porque quando a gente está mostrando aquela imagem, né, que a gente tem os estratos baixos, os estratos médios e os estratos altos, não é por acaso que aquilo acontece. Existem espécies que são tolerantes ao sol. Existem outras que nem tanto. Né? Então, por exemplo, o cacau, nos primeiros anos de vida, ele precisa ser sombreado. A partir daí, né, para que ele precisa ter o sol. A partir daí, ele precisa de sombreamento, um meio sombreamento. Então, tudo vai acontecendo gradualmente. E aí, esse é até outro aspecto dos sistemas agroflorestais, que é o plantio de forma simultânea, ou seja, quando bota várias espécies que têm características semelhantes de crescimento juntas, ou sequencial, que ao longo do sistema ele vai se transformando até chegar àquele sistema que gera toda aquela matéria orgânica, né? Além de que, como eu falei anteriormente, ele promove uma grande ciclagem de nutrientes, né? Ou seja, o que é isso, a ciclagem de nutrientes? É a absorção, é todo o processo, né? A absorção por aquelas plantas que estão ali, elas absorvem os nutrientes ali da solução do solo. A translocação desses nutrientes para a planta, para o seu crescimento, para tudo mais, e
Quando a planta cresce, ela devolve isso, né? Ela retorna esses nutrientes, causando aquele acúmulo de serapilheira ali, né? E aí, em função disso, você tem as folhas que caem, os galhos, a disponibilização de nutrientes para um galho que vai apodrecendo lentamente, ele está liberando ali também, né, alguns nutrientes de forma bem gradual. Então, nesse aspecto, sistemas agroflorestais, assim, por que usar? Porque é um sistema que, para a agricultura familiar, ele permite inúmeros benefícios, além de ambientalmente também, né? Promove proteção contra a erosão do solo, né, a questão da conservação de remanescentes florestais, e sem falar assim, dos serviços ambientais que presta, que são inúmeros também. Podem atuar, inclusive, como corredores ecológicos, né? Numa área onde antes você tinha, vamos supor, uma pastagem, ou você tinha uma área degradada, passível de recuperação com SAF, você consegue trazer de volta, inclusive, os elementos da fauna. Você citou aí a abelha, que é excelente, né, no processo de polinização, de manutenção mesmo da dinâmica, né, agroflorestal. Priscila, a gente está chegando aqui nos nossos 50 minutos da live, né? De que é de Já? 1 hora. Eu queria saber se, na tua opinião, dá para a gente concluir ou se a gente volta, caso a gente precise retornar. Porque a gente tem duas questões aqui ainda para a gente apontar. Uhum. E tem alguns comentários aqui dentro desse contexto de sistema agroflorestal, né? Então, olha, SAF é igual valor social, econômico e ambiental, né? Tem uma outra pergunta aqui que diz que não está muito ligada ao tema, mas a gente pode responder até depois para a pessoa, né? Por direct, a gente pode mandar para ela algumas dicas. Ela quer saber de recomendações de curso sobre manejo de recursos naturais, se a gente tem alguma indicação para ela, mas a gente pode responder também por mensagem depois, se for o caso, né? A gente pode dar. Aí tem uma outra mensagem aqui, SAFs, menor custo de produção por exigir uma menor necessidade de uso de insumos agrícolas e agrotóxicos. Isso depende do que você estava falando, né, Priscila? Do tipo e do modelo que vai ser implementado, se vai ser um SAF Sim. comercial, ou um SAF mais voltado para a subsistência, ou um SAF agroecológico, ou um SAF Olha, orgânico. Amanda, eu nem sei se daria para. Não chega a ser uma propaganda, mas é que é um livro muito interessante. Eu não sei se ele tem online, que é esse daqui, tá ao contrário? Ou dá para ler? Tá, Tá fica normal? espelhado, lembra, gente? Economia da Restauração Florestal, tá? Então, nessa publicação aqui, ele traz um pouco os custos de implantação do SAF, dependendo da técnica, dependendo do tipo de degradação que se tenha na área, né, do nível de degradação também, ele traz assim os custos para cada um hectare, etc. Então, assim, é bem interessante. Em relação às perguntas, né, claro, você fica à vontade para passar o meu e-mail depois, ou aí mesmo chegando para você, que a gente A gente responde, conversa. sim, com muito carinho. E, Para a gente finalizar aqui, a gente tem dois pontos que a gente tem que tá, abordar. Um deles é muito interessante porque é uma demanda de, acho que acredito que a pessoa deve estar aqui com a gente na live agora, que ela queria que a gente falasse um pouco da rede de sementes e a sua importância para os sistemas agroflorestais, né? uhum, tá. Redes de sementes, né? Rede de sementes é algo que, na minha opinião, é muito importante que a gente possa conhecer e valorizar o trabalho dos coletores de sementes, né? Aqui, eu acho que não são do estado do Pará. Uma é do Mato Grosso, eu acho que a gente tem a rede de sementes do Xingu e também tem a rede de sementes do Portal da Amazônia. Eu acho que ambas são do Mato Grosso, mas com atuação também aqui no estado do Pará. Inclusive, a rede de sementes do Xingu, eu acho que é a maior rede de sementes que existe hoje no Brasil, né? E o trabalho das redes de sementes é muito bacana nesse sentido, trazendo isso para a temática de SAFs, né? Porque, como o próprio nome sugere, né? Trabalha-se muito com a questão da coleta de sementes, né? Mas também é que não é só isso, vai muito mais além. Tem toda aquela relação, né, de conservação de recursos naturais, processo continuado de formação de coletores de sementes, troca de informações entre coletores de uma região para outra região, porque mesmo dentro do mesmo estado, porque esse é um aspecto interessante, né? Algumas pesquisas do professor Ivan Crespo, em um livro que ele tem, que chama até Sistemas Agroflorestais, Conceitos e Métodos, ele traz a seguinte informação que é muito legal, que a maior parte dos trabalhos
publicados com sistemas agroflorestais, eles são daqui do estado do Pará, o que leva ele a crer que o estado do Pará é o estado que concentra a maior parte, pelo menos, desse tipo de uso da terra, né, de sistema, né, sistema agroflorestal. E isso é muito bacana trazer essa informação, porque aqui no Pará a gente tem muitos exemplos, principalmente com o uso do cacau, né? Mas Região da é importante. inclusive. Isso, do cacau. E o cacau é uma espécie amazônica, né? Então isso é muito legal em termos de valorização, porque cacau existem várias espécies, né? Inclusive também ainda se tem acesso a cacau nativo, né? E aí que entra nesse trabalho de colé das redes de sementes, faz um trabalho riquíssimo de valorização das espécies nativas, né, da região. E aí, se a gente for falar em espécies que são endêmicas de uma região, ou até mesmo dentro do mesmo estado, a gente tem algumas diferenças. Por exemplo, eu falei do cacau, né, que a maioria dos sacos eles têm o cacau, né, como um dos carros-chefes também. Assim como a gente também tem lá na região do Xingu, que tem a região do Xingu ali, ela também concentra uma boa parte de sistemas agroflorestais, uma boa parte de área de sistemas agroflorestais com cunho comercial, né, trabalhados pela agricultura familiar. E aí eu tem uma espécie lá que eu nunca ouvi falar, porque ela não tem para cá, que é a golosa, né? Não sei se você também, se você conhece a golosa, mas é uma espécie que é muito demandada em sistemas agroflorestais da região, ali de São Félix, né? Então, nesse processo do trabalho das redes de sementes, há muita troca de informação, né, entre espécies que possam ser adaptadas, bem como também a valorização da floresta nativa, dos usos múltiplos assim das suas espécies, que essa é outra característica dos SAFs também, é usar espécies de uso múltiplos. Então, ao mesmo tempo em que uma espécie ela tem a função de sombrear a outra, ela também pode produzir a semente, o fruto, o látex, a madeira futuramente, né? Então, é muito importante todo esse processo, né? E ter essa valorização das redes de sementes já existentes é muito importante nos processos de recuperação de áreas degradadas. Por exemplo, o Rodrigo, meu marido, ele trabalha numa ONG em que eles trabalham com restauração, tem trabalhos de restauração e de recuperação com SAFs, com cacau na região do Xingu, né? E inclusive eles compram a semente das duas redes que eu mencionei agora há pouco, né? Que é a rede de sementes do Xingu e a do Portal da Amazônia, né? Então, ele é muito interessante porque é importante que se use espécies que sejam próprias da região também. Inclusive, isso está estabelecido no próprio Código Florestal Brasileiro, em que pode se utilizar no processo inicial de recomposição espécies que não sejam nativas, espécies exóticas, mas deve-se priorizar as espécies daquela região, né? Então, a gente está falando aí desse trabalho, né, de valorização das espécies aqui, que são, o que a gente tem? Açaí, castanha, mogno, jatobá, ipê e várias outras espécies que compõem esses sistemas agroflorestais, né? E é muito legal alguns dados, né, até da rede do Xingu, por exemplo, a rede de sementes do Xingu, eles já recuperaram mais de 5.000 hectares de áreas degradadas aqui na Amazônia, né? Num processo de mais de 10 anos de existência, com essas sementes, né, fomentando esse trabalho de recuperação, né, que é muito importante em todos os âmbitos, não apenas para quem trabalha quem tem profissão na área de ciências agrárias, né? Mas como um todo também é importante a gente considerar o trabalho das redes de sementes, valorizar, inclusive na palestra na live que você fez com a Alcilene, né? Ela falou, estava falando sobre as cadeias da sociobiodiversidade, né? E aí é muito interessante que ela falou muito sobre valorização, né? E falou também das inúmeras cadeias, dos inúmeros produtos que existem. Então, assim, dentro dessa valorização são inúmeras espécies que a gente tem. E ela falou uma coisa que é isso, né? Quais são os produtos que se destacam, né? São aqueles que conseguem ter acesso ao mercado ou por questões culturais. E aí a gente está falando do açaí que eu estava falando, todo mundo gosta de um açaí, né? De um cupuaçu, né? Que são espécies que estão muito presentes nesse tipo de sistema. Então, Priscila, a gente vai. A live tá para terminar aqui o tempo, mas a gente vai voltar para a gente fazer os encaminhamentos finais, porque ela tá finalizando, tá? E eu vou pedir para vocês que voltem com a gente, porque a gente vai dar as informações para emissão de
explicado, que já está embaixo no comentário fixado, mas que a gente vai falar algumas outras coisinhas mais. Antes de eu finalizar essa live e a gente voltar de novo, eu só queria fazer uma contribuição sobre rede de semente e a sua importância dentro do contexto de recuperação de áreas, não só para sistemas agroflorestais. Como você mesmo falou, o Rodrigo, seu esposo, trabalha com restauração florestal. E um dos maiores desafios da restauração florestal ou recuperação de áreas é se conseguir sementes. Estando entre os preceitos para a implementação, a prezar pela diversidade de espécies e pela diversidade genética entre as espécies, que muitas vezes a gente só consegue com isso, né, trazendo sementes de outros locais para poder prezar por essa variabilidade genética, tanto dentro do sistema agroflorestal, quanto também dentro dos sistemas de recuperação, restauração de áreas diferentes, né? Que não sejam o modelo que a gente está conversando aqui. Então, as redes de sementes se faz muito importante por ter essa questão de agregação de valor ao trabalho de quem está trabalhando com a coleta de semente e presta um serviço imenso para todos aqueles que trabalham com recuperação e restauração de áreas, seja ela para recuperação ou restauração ecológica. A gente tem mais um ponto para abordar, para a gente poder finalizar, mas eu vou encerrar aqui porque a gente está com 58 minutos e não vai dar, e a gente retorna, tudo bem? Pessoal, volta com a gente. Hoje já tivemos gato passando por aqui, celular caindo. Viu, Priscila? A live hoje está cheia de emoção, né? Só porque eu comentei que até agora ninguém tinha atravessado na frente da live, já teve gato atravessando, já teve celular caindo. Bem que falamos que ia ser descontraída, né? Bom, eu acho que a gente vai finalizar aqui agora com muita satisfação, porque nós comentamos coisas muito importantes sobre sistemas agroflorestais, né? Para a recuperação de área, a sua função ecológica, a sua função econômica, e eu acho que o que nós somos muito apaixonados é pela sua função social, né? Todas essas lives aqui que a gente tem conversado, você viu a live da Alcilene, você viu a live do professor Simão, a gente sempre fala muito na questão do respeito, respeito ao produtor rural, respeito àquele para quem a gente está prestando um serviço enquanto profissional. Eu, enquanto profissional, não vou poder chegar em um agricultor com o modelinho que eu fiz lá em casa e dizer assim, só vai implantar esse. Ou você vai fazer esse, porque eu pensei lá na minha casa que esse é o melhor, né? A gente, enquanto profissional, a gente tem que conhecer o público-alvo que a gente está trabalhando. Como você bem mencionou, dessa espécie lá na região de São Félix do Xingu, que eu não conheço, né? Se eu for trabalhar para lá, eu vou ter que minimamente buscar conhecer quais são os hábitos culturais daquela população para saber quais são as demandas dele. A agricultura não é só produção de alimento, a agricultura é reprodução social. As pessoas fazem o que faz. A agricultura, tanto que quando a pessoa vem morar na cidade, e a gente falou um pouco disso de agricultura urbana, muita gente, você vê, muita gente que migrou do rural para o urbano, reproduz o espaço rural no espaço urbano, fazendo esses pequenos espaços, plantando as coisas que gosta, suas plantas medicinais ali. Então, se isso acontece no espaço urbano, imagine no espaço rural. Então, a agricultura é reprodução social e a gente tem que respeitar. E sistema agroflorestal, como já foi colocado aí, é a sociedade, é o econômico, é o ambiental, tudo junto. É uma oportunidade única que a gente tem de valorizar todos esses aspectos em busca da sustentabilidade, né, no espaço rural. E aí, para a gente concluir, tem um último ponto aqui, que eu já vi que temos bastante alunos aí da gestão ambiental, engenharia sanitária e ambiental, do bacharelado interdisciplinar em ciência e tecnologia das águas, que são lá do instituto que eu atuo, e que por muitas vezes essa temática de live pode parecer ser coisa de engenheiro florestal ou coisa de agrônomo, né? E aí é importante, Priscila, a gente destacar aqui qual é a importância desta temática dos sistemas agroflorestais para os profissionais da área ambiental, da gestão ambiental, da engenharia sanitária e ambiental, da engenharia ambiental, dos bacharéis interdisciplinares. Qual é a importância para eles conhecer sistemas agroflorestais? Bom, primeiro que a questão da recuperação de áreas degradadas, né, da disciplina, é uma atribuição da profissão, seja ela do engenheiro ambiental, tanto é que existe a disciplina do curso, né? Então, todos os cursos que têm a recuperação de áreas degradadas tem uma atribuição na sua profissão, ou seja, podem atuar com isso, né? Então, para que haja uma atuação mais efetiva, tem que se buscar muitas vezes esses conhecimentos que, por mais que não estejam inseridos ali na disciplina, que a gente sabe que é um curto período de tempo para
tanta abordagem que a gente tem numa disciplina de recuperação de áreas degradadas, né? Você tem os vários tipos de degradação, né? Você tem pela mineração, você tem por resíduos sólidos, você tem uma infinidade. E tem a questão da agropecuária, né? Da questão agropecuária, de uso do solo, e nós estamos na Amazônia, né? Então, nós minimamente, pela atribuição das nossas profissões, nós temos que compreender um pouco sobre recuperação de áreas degradadas e sobre sistemas agroflorestais como uma alternativa. Segundo, é uma necessidade, uma obrigatoriedade de atendimento à legislação brasileira. Então, novamente, a gente tem que estar aí sempre se capacitando, buscando alternativas para realizar o trabalho da melhor forma possível, porque são diversos os públicos. Tem os públicos maiores e comerciais, tem os públicos menores, a gente não sabe como a gente vai atuar. E assim, algo e outra, né? Hoje em dia há uma grande demanda por recomposição florestal, né? A demanda da recomposição florestal, ela não está apenas ligada à atividade do agrônomo, do engenheiro florestal, né? Que vai ali trabalhar, do técnico agrícola, que está trabalhando somente com o uso da terra, não. O que acontece? Grandes obras de infraestrutura, de mineração, de logística, né? Eles demandam, prescindem de compensação. Todas essas grandes infraestruturas, elas prescindem de compensação dos seus passivos ambientais, né? E aí, a lógica, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né, de atuação do que seria para o curso, né, de engenharia ambiental. Que seria isso? Por exemplo, dentro dessa lógica, você está numa empresa grande, trabalhando com mineração, vamos supor, né? Aí tem o impacto causado pela mineração, que obviamente, pela legislação, vai ter que haver recomposição. Só que todas as empresas hoje, elas também têm a obrigatoriedade do apoio na questão social. Então, a gente sabe que existem comunidades de entorno na mineração, a gente sabe que existem comunidades de entorno em grandes empreendimentos. Uma forma de atuação, por exemplo, seria de trabalho na comunidade de entorno. Olha que legal, né? Trabalhando numa melhoria da qualidade de vida dessa população de entorno, dessas comunidades, com a implantação de um sistema agroflorestal que vai gerar renda para aquele pessoal, vai gerar uma economia, uma maior sustentabilidade, né? Em função do auxílio dessas grandes empresas, por exemplo, e isso é uma função social. É uma função social trabalhada com sistemas agroflorestais, né? Que ajudam na recuperação desses passivos também. E aí tem para finalizar, né, Amanda, eu acho que assim, por muito tempo nós fomos ensinados a pensar só dentro da caixinha. Então a gente chegava no curso, o engenheiro florestal, ele trabalha só com árvores de espécies florestais. O agrônomo vai trabalhar só com os plantios. O sanitarista vai principalmente o ambiental para a questão de resíduos sólidos. O veterinário só mexe com bicho. Então, nós fomos por muito tempo ensinados a pensar assim, focar dentro da caixinha. E o que acontece no mundo real? E o que acontece no mundo real? O mundo real não é assim. Quando a gente pega aquele diploma e vai procurar emprego, a engenheira florestal vai trabalhar, ela vai ter que saber, conhecer um pouco, por exemplo, do plantio de safra que tem espécie agrícola. Então, ela vai ter que estudar o componente agrícola. Se a engenheira florestal, a engenheira agrônoma, o engenheiro sanitarista vai para uma área, vamos supor, de mineração e falar assim, você está aqui recém-chegado, você vai ajudar a função social da comunidade de entorno. E aí, se eu pensei sempre que eu ia fazer uma coisa, muitas vezes não é assim, né? Então, está na hora da gente sair dessa caixinha, né, e olhar para as possibilidades que as nossas profissões nos oferecem. Mais do que simplesmente, na minha opinião, assim, pensar nessa estrutura verde, ou nessa estrutura cinza, desculpa, ou nessa estrutura assim, marrom do concreto, das cidades, das grandes obras de engenharia civil, é importante que a gente pense cada vez mais em soluções que sejam baseadas na natureza, né? Colocar em prática todos aqueles aspectos éticos e morais das nossas profissões, do nosso eu, né? Que são muito necessários nos dias atuais e que incluem não apenas o respeito ao próximo, como o respeito ao meio ambiente, aos animais, às gerações vindouras que estão vindo aí, porque tudo isso é qualidade de vida.
Lá no comecinho eu falei que todos os elementos, né, as plantas, os vegetais, a gente está falando da Amazônia ainda, né? Então, assim, as plantas, os vegetais, o solo, os micro-organismos, a água e as pessoas, eles convivem juntos, né? Então está na hora da gente voltar o pensamento para isso, né? Para a grandiosidade que as nossas profissões nos trazem. E dentro não só da engenharia ambiental e sanitária, como de todas as profissões, eu acho que é muito importante a gente trazer esse aspecto de buscar soluções que sejam baseadas na natureza, sabe? Hoje é algo assim muito atual, mais do que atual é necessário, e mais do que necessário é para agora, né? E a gente está muito necessitado disso. Então, que nós tenhamos as especificidades das nossas profissões, sem esquecer que nós somos capacitados para fazer muito mais do que um trabalho único, né, dentro dessas profissões. Nós não podemos esquecer e temos que lembrar sempre que estamos dentro da Amazônia e que toda essa diversidade ambiental, social, cultural compõe esse ecossistema e que seremos o tempo todo cobrados por isso, em qualquer que seja a nossa profissão. E que ações que a gente faça para um cunho apenas pode gerar impacto em outro. Então, mesmo que eu queira trabalhar só com algo da minha caixinha do conhecimento, eu tenho que conhecer as outras para que eu não esteja gerando um passivo ambiental ou social em nenhuma das outras áreas. Eu preciso conhecer as possibilidades, se eu não for trabalhar com RAD, recuperação de áreas, ou com SAF, por exemplo, para pelo menos falar para um colega que vai, você já ouviu falar em sistema agroflorestal? Eu ouvi dizer que, olha, é muito bacana, é muito interessante para o contexto social, quando você tem um contexto das comunidades, gera emprego, gera renda, valoriza a cultura daquele lugar. Então, conhecer as diferentes possibilidades é o mínimo que a gente pode fazer para quem trabalha aqui na nossa região e que precisa respeitar toda essa diversidade que existe na nossa região. É preciso que a gente conheça, assim, de fato, qual é o conceito de sustentabilidade, né? Eu não posso ser simples, se eu for simplesmente, somente economicamente viável, mas não economicamente, mas não socialmente justa, eu não estou sendo sustentável, né? Então eu acho que a gente tem que tomar muito esse cuidado também, né? Ao realizar os nossos trabalhos, porque a gente tem uma possibilidade, quando eu digo a gente, eu digo todos nós profissionais da área ambiental, da área agronômica, florestal, né? A gente tem, como você falou, a gente está na Amazônia, né? É o nosso bem maior e é possível sim a gente trabalhar, né, com a Amazônia de uma forma sustentável. Então buscar conhecer de fato assim o que é a sustentabilidade. Eu estou sendo sustentável também no meu trabalho, né? Eu estou sendo justa, né? Eu estou respeitando a cultura, como você bem colocou em vários aspectos, isso é muito importante. Bom, eu acho que eu fico muito satisfeita em poder finalizar essa sequência de 13, não uma ou duas, mas 13 lives aqui, conversando com o pessoal desde o início da pandemia, né? Eu acho que esse momento foi um momento muito oportuno, onde todos nós tivemos que nos reinventar. Para mim, queria dizer que para mim foi tudo muito satisfatório, porque a cada vez que eu me propus estar aqui, eu tive que estudar, eu tive que conversar, a gente teve que se adaptar, né? Uma hora eu usei o quintal, outra hora eu usei a área, outra hora eu estou usando meu quarto. Então, uma hora um gato atravessa na frente. Então, nós estamos aqui dispondo de recursos que muitas vezes nem temos e que, na verdade, são muito simples para que a gente possa conversar com quem está interessado. Então, é muito satisfatório estar aqui e retornar e ter, por exemplo, 20 pessoas novamente conosco aqui ouvindo o que nós temos para concluir, né, Priscila? E para finalizar, eu queria te agradecer demais pela tua presença aqui, dizer que você é uma mulher que eu admiro muito, você e a Emanuele são as maiores bênçãos do doutorado que o programa de doutorado me deu. Para quem não sabe, Priscila foi uma colega do doutorado, nós fizemos doutorado juntas, né? Nessa fase da vida que é tão difícil construir novas amizades, elas são possíveis sim, quando as duas partes estão interessadas. Então, te admiro muito enquanto profissional, enquanto mãe, enquanto mulher, enquanto professora, enquanto pesquisadora. Muito obrigada, Priscila, por estar aqui conosco hoje, viu? Estou muito feliz mesmo de estar encerrando com você. Te passo a palavra e depois eu dou os recadinhos finais para o pessoal aí, sobre o certificado e sobre os brindes, que a gente tem sorteio amanhã. Eu estou participando dos brindes do sorteio?
Ah, brincadeiras à parte, né, Amanda? Eu que fico muito feliz pelo convite. Quero te agradecer muito mesmo, de coração, pela oportunidade de trazer um pouco esse bate-papo, né? Para muitos que assistiram a live, talvez fosse um assunto novo, ou muitos talvez nem que sejam de outra área, nem estivessem pensando na possibilidade de trabalhar com SAFs. Então, é muito gratificante poder vir aqui, falar um pouco, trazer alguns exemplos e aproveitar esse momento de pandemia. Como eu falei no começo, que a gente tem que tornar esse momento o mais produtivo possível, né? É um momento em que a gente tem que se reinventar, que a gente tem que desacelerar um pouco, mas também aproveitar para tentar trazer novos conhecimentos para a gente, né? E aí, mais do que vir aqui só falar, é algo que nessa troca de informações eu também vou aprendendo bastante, né? E essa troca de informação é muito importante. Então, eu quero te agradecer de coração. É sempre muito bom a gente estar conversando. Essa é apenas uma das várias conversas científicas que a gente tem, né, para trazer. Então, eu quero te agradecer pela oportunidade, tá? Parabenizar mais uma vez a você e todo o grupo que trabalha com você, que eu vejo que tem as pessoas que fixam os nomes aqui, né? Tem as pessoas que fazem a divulgação. Então, é muito legal ver esse trabalho. Só desejo sucesso, que esse grupo permaneça, cresça, porque a gente está precisando de mais grupos desse, né? Que bola para frente, mesmo em época de pandemia, bola para frente, vamos trabalhar com todo mundo junto, tá? Obrigada, agradeço de coração. Obrigada também. Eu não vou encerrar as lives hoje, porque eu estou muito feliz, mas eu vou encerrar as lives amanhã, porque amanhã, 5 horas da tarde, eu vou entrar só para encerrar as lives e só para fazer os sorteios. Então, eu vou agradecer todo mundo amanhã, eu vou falar os nossos números amanhã, quais foram os números que batemos ao longo desse período de pandemia. Então, tudo isso a gente vai falar amanhã, independente de números. É muito satisfatório saber que eu estive aqui todos esses 13 encontros conversando com pessoas diferentes e que todos esses 13 encontros tiveram pessoas interessadas em ouvir o que tínhamos para falar. E de diferentes lugares do país, que é o que a pandemia nos proporcionou, né? Existe um efeito positivo de tudo isso também, que é a capacidade de se reinventar. Então, muito obrigada, Priscila. Agora eu vou dar os avisos finais, viu, pessoal? Para a emissão de certificado, o certificado vai ser emitido pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal do Oeste do Pará. Você mande para a gente essas informações que está no comentário fixado aí, que é o seu nome completo, o seu CPF, o seu telefone e a instituição que você faz parte, se for universidade, Instituto Federal, ou a instituição que você trabalha, ou se você é autônoma, passe essas informações para a gente e envie para o e-mail geasa.fopa@gmail.com. A gente vai receber isso até amanhã à noite, tá? Mas é importante que até amanhã às 4 horas da tarde, eu vou tirar as informações de quem mandou até às 4 da tarde para poder fazer o sorteio às 5, tá bom? Então, se você for mandar até às 4, você tem mais possibilidade de participar do sorteio, que é o sorteio geral. Para o sorteio individual de cada live, a gente tem esse canudinho aqui, que depois que a gente finalizar, você vai compartilhar esse IGTV no seu story, deixar por 24 horas, dar o print e mandar para a gente por e-mail, porque tem o sorteio geral de todas as lives e tem o sorteio individual, que é dessa live. No sorteio geral, a gente vai sortear canudos também, 2 livros e 2 camisetas. Então, pessoal, isso aí é uma forma de agradecer todos vocês que estiveram com a gente ao longo desse período, tá? Não esqueçam de mandar um e-mail para a gente solicitando o certificado. É isso, Priscila, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a todos que tiverem. E amanhã, 5 da tarde, eu já convido que estejam aqui para a gente conversar, finalizar todas essas lives com chave de ouro, eu fazer os meus agradecimentos para todo mundo e a gente fazer os sorteios também, que também é uma forma de agradecimento, né? Quem é que não gosta de participar de um evento, mesmo que seja online, e ter um sorteiozinho no final? Eu lembro, eu era aluna, eu gostava muito. Verdade. Ah, só mais uma informação. Importante lembrar que os sorteios são daqui, infelizmente, aqui para a região de Santarém, porque a gente não tem como encaminhar as coisas para outra região. Então, é para quem possa tirar os prêmios aqui. Priscila, um abraço, um beijo, muito obrigada. Um abraço a todos que estão aí, viu, pessoal? E até amanhã à tarde, quem puder nos acompanhar. Mais uma vez, Priscila, obrigada. Tchau, Eu que tchau. agradeço. Abraço forte virtual em todos. Beijo, Tchau. tchau.